Paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, aqui é o missionário Marconi, voltando na manhã deste dia, dando sequência ao capítulo 2 do ensinamento anterior sobre Apocalipse, capítulo 12, verso 2, e guerra no céu. Continua a guerra no céu, irmão, conforme está dentro desse ensinamento. Para você ver o que nós enfrentamos aqui na terra, Deus enfrentou primeiro lá em cima no céu, irmão, para depois vir aqui para a gente aqui, para que nós possamos ser testados pela fé do Senhor, para aquele que perseverar até o fim será galardoador da sua coroa. Amém? Então vamos lá. Guerra no céu, parte 2. Em Apocalipse, capítulo 9, verso 11, diz que o Abaddon, Apolion, é o nome das entidades, ambas as palavras significam destruição. É um abismo sem fim, irmão, geralmente próximo ao Sheol, que significa morte ou destruidor. No capítulo 11, verso 7 de Apocalipse, diz que o término, a besta. Olha só, o anticristo, veja a nota sobre 1 João, capítulo 2, verso 18. Também chamado o homem da iniquidade, como está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. O mesmo personagem é mencionado em Apocalipse, capítulo 13, verso 1, e Apocalipse, capítulo 14, verso 9, e Apocalipse, capítulo 11, verso 15, e Apocalipse, capítulo 15, verso 2, e Apocalipse, capítulo 16, verso 2, Apocalipse, capítulo 17, verso 3 e 13, e Apocalipse, capítulo 19, 20, e Apocalipse, capítulo 20, verso 10. Ele não poderá matar as duas testemunhas até que Deus lhe permita fazê-lo. Então, tudo que ele tentar fazer contra o povo de Deus, existirá duas testemunhas que assistiram isso como prova da segunda subida aos céus, nos ensinamentos de Deus, e ele diz que ele tentou matar essas duas testemunhas para que não chegasse ao conhecimento nosso na data de hoje, mas Deus não permitiu. Apocalipse, capítulo 17, verso 8, está para emergir do abismo. Veja, Apocalipse, capítulo 11, verso 7, e o caminho para a destruição. Veja em Apocalipse, capítulo 19, verso 20, que são todos esses capítulos que eu falei junto de uma vez só para vocês. Eu estou agora discriminando. O Amargedon, o diabo vai ser preso. Apocalipse, capítulo 20, verso 1, fala sobre o milênio. Satanás é preso. O começo do milênio. No verso 3, ele é descrito como no verso 3, isso indica que ele é sorrateiro, venenoso, ágil, forte, grande e tem um poder de destruição, podendo inclusive transformar-se em anjo de luz, conforme está em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14, irmão. Satanás é sagaz, irmão, tem que estar atento, porque se ele fez uma guerra lá em cima no céu contra Deus, que ele não fará contra mim e você, irmão, como ele já vem fazendo a destruição terrena, já desde a época que ele caiu. Tem que estar ligado, só Jesus pode nos dar a salvação eterna e nos defender dessa fera maligna, irmão, porque ele vai ser preso no milênio, conforme estou ensinando aqui. Segue-se como Apocalipse, capítulo 9, verso 2 e 3, a quinta trombeta será tocada. No verso 3, vai falar sobre cafanhotos, o fato desta criatura virem do abismo e sua descrição em comum, como nos versos 7 e verso 11. Indicam que são demoníacas. Os cafanhotos vão vir numa situação demoníacas por ordem de demônios. Apocalipse, capítulo 13, verso 1, vai falar assim: vi emergir do mar uma besta. Alguns textos diferem nesta altura, trazendo um sentido um pouco diferente. Ele, referindo-se ao dragão,
põe-se em pé e ouviu uma besta como o anticristo. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9, vai falar sua relação com o restringidor. O que é restringidor? Nenhum é, pois, o Espírito Santo. E Apocalipse, capítulo 13, verso 2, vai falar a besta e os seus profetas. Olha só. Deu-lhe o dragão o seu poder. O poder do anticristo será diretamente dado por Satanás. Então já sabe que o anticristo será um homem e que ele terá o poder designado por Satanás para tentar destruir o mundo, né? Em Apocalipse capítulo 12, verso 12, conforme ao que está escrito no tema, Guerra no Céu, na cruz ele perdeu o acesso dele de volta ao céu. Quando ele caiu e viu Jesus na cruz, ele perdeu. Porque se Jesus continuasse vivo, ele ganharia a guerra. Porque Jesus estava sendo ali representado como humano, irmão. Ele ganharia a guerra. Mas como ele viu Jesus morrer na cruz, ele perdeu de volta o acesso ao céu. Então ele não vai chegar lá nunca, porque o lugar dele é aqui, na terra. Então, conforme diz aqui, ó, na cruz ele perdeu o acesso dele de volta ao céu, conforme está em Mateus capítulo 25, 41. Não tinha mais chance para o arrependimento antes da cruz. Bem-aventurados os que acode os necessitados. Você acode alguém quando alguém precisa de você, irmão? Diga para Jesus, não para mim. Atende. Está no Salmo 41, verso 1. Acudir os necessitados. Em Isaías, capítulo 14, verso 13 e 14, o tema é contra Babilônia, versus o X da questão. Verso 5 diz, frase com o sujeito na primeira pessoa, detalham o pecado de Satanás. Ele queria ocupar o céu, irmão, a morada do próprio Deus, conforme eu falei lá no início, né? Por isso que ele tentou fazer aquela guerra. Ele fez a guerra no céu, só não conseguiu vencer Deus, né? A morada do próprio Deus. Exaltar o seu trono acima das estrelas de Deus pode ser uma reverência ao seu desejo de governar todos os seres angelicais ou simplesmente outra maneira de indicar sua alta exaltação. Aí eu vou agora atrás do hemisfério que rodeia a Terra, para que vocês entendam. A parte norte, na literatura pagã, o norte indicava a morada dos deuses. Assim Satanás ambicionava governar o universo como o conselho, congregação dos deuses babilônios supostamente fazia. Então ele vai imitar os deuses babilônicos daquela época, que sacrificava o povo de Deus e sacrificava o próprio povo dele. Ele vai imitar aquela época, na época dele, quando ele vir para fazer a apresentação do anticristo. Vai prestando atenção ao que vai acontecer na terra futuramente. Então, ele queria a glória que pertencia somente a Deus. Aí vamos para a literação nuvem. Quanto a nuvens, veja no capítulo 19, verso 1 de Êxodo. Capítulo 19, verso 1 de Apocalipse. E em Êxodo, capítulo 16, verso 10. Perdão, capítulo 19, verso 1 de Isaías. Perdão, tá? Não é Apocalipse não, Isaías. E em Êxodo, capítulo 16, verso 10, fala tudo sobre isso aí. E o seu objetivo total era ser semelhante a quem? Ao Altíssimo, irmão. Como está lá em Hebreus, ele queria ser semelhante a Deus, queria ser semelhante ao Altíssimo. Aí vocês, mas como ele queria ser semelhante a Deus se ele não tinha chance nenhuma? Ele tentou, irmão. Você vai lá em Gênesis capítulo 14, verso 18, que vai falar sobre isso aí. Ele queria derrubar o poder de El Leon, que significa Deus no hebraico.
É muito sagaz essa fera, irmão. Então vá prestando atenção aí, para que você não caia em tentação. E assim, eu encerro esse ensinamento na segunda parte de Apocalipse, para que vocês entendam o que virá no próximo futuro, o que vai acontecer na face da terra, e nem todos ensinam, nem todos querem falar, porque a explicação ela é muito pouco complicada, e para explicar tem que ser detalhadamente pesquisada, narrada com calma, para que vocês entendam o que vai acontecer, conforme eu expliquei de Apocalipse até o fim deste ensinamento. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fique ligado e conectado com o Espírito de Deus, que só assim você conseguirá se livrar de toda essa trajetória diabólica que vai acontecer na face da terra, quando Satanás começar a representar através de um homem a sua imagem no anticristo. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus de Nazaré. Aquele que vive e reina e nos dá a vida eterna, a salvação com garantia do sangue remidor que ele pagou na alta cruz do Calvário pelo meu, pelo nosso, pelos nossos pecados e pelo pecado do mundo. Que Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.